Olá, meu nome é Manuel Joaquim Daniel Júnior e, juntamente com a minha equipe, iremos apresentar um projeto de pavimentação rígida e flexível. Bom, de início foi elaborado um estudo geotécnico do subleito para entender suas características. Dentre os parâmetros do estudo, podemos destacar a identificação e classificação desse solo, para a gente ter mais entendimento do tipo de solo que estamos trabalhando, e também o parâmetro ensaio ISC, que nos dá o CBR, que é o California Bearing Ratio. Aqui tem uma tabela resumo com os resultados obtidos pelo ensaio, e com eles a gente pode calcular o CBR de projeto. Então, para a gente calcular o CBR de projeto, primeiro nós temos que ter uma média desses CBRs do ensaio, que deu 9,5%, e também a gente calcula o desvio padrão, que deu 4,42%. Com isso, a gente também calculou o intervalo de confiança, que é para entender se os resultados obtidos no ensaio estão dentro desse intervalo e entrarão no cálculo do CBR de projeto, e a gente verificou que está coerente. Sendo assim, a gente pode calcular o CBR de projeto. Então, o CBR de projeto vai ser a média menos 1,29 vezes o desvio padrão sobre a raiz de n, que seria a quantidade de CBRs que tivemos no ensaio. Então, com isso, obtivemos o resultado de 7,85%, e em favor da segurança, optou-se por utilizar um CBR de projeto de 7%. Olá, meu nome é Maria Eduarda Roma Vanderlei e eu vou falar um pouco sobre o pavimento flexível e o pavimento rígido. O pavimento flexível é constituído por uma camada fina ou delgada bituminosa, construída sobre uma camada granular, no qual o trabalho de tração é considerado desprezível. A sua carga é distribuída por uma pequena área com uma grande intensidade. E o dimensionamento do pavimento flexível é comandado pelas características do subleito. O pavimento rígido é constituído por placas de cimento Portland, que possuem elevada rigidez, trabalham bem a tração. Além disso, é constituído por uma camada supostamente elástica e homogênea, chamada subbase. O dimensionamento do pavimento rígido, diferente do pavimento flexível, é comandado pela sua placa, que é representada pela sua elevada rigidez, pela sua resistência à tração e pela sua espessura. Boa tarde, meu nome é Diego Barbosa de Carvalho e irei falar sobre o cálculo do número N. O número N é extremamente importante para o dimensionamento do pavimento flexível. Temos aqui a fórmula para achar o valor do número N, aí iremos destrinchar algumas siglas. O fator de carga, que seria o FC da fórmula, podemos achar através da divisão do somatório de equivalência por 100. Esse somatório de equivalência podemos achar no ábaco. Achamos o valor de 829,10 dividido por 100 e deu o resultado de aproximadamente 8,29 do fator de carga. Posteriormente, calculamos o volume médio de tráfego, VM, durante o período de projeto P, isso do pavimento flexível. Calculando, achamos o VM de 840 veículos. Em seguida, calculamos o fator de eixo, que é o FE. O fator de eixo achamos através da estatística de tráfego, que fica na tabela 2 do nosso relatório. Calculando, achamos o fator de eixo de 2,40. Para achar o fator de veículos, que seria o FV, nós pegamos o fator de eixo, o resultado do fator de eixo, e multiplicamos pelo fator de carga que achamos inicialmente. O resultado foi de 19,90. E, logo em seguida, jogamos todas as informações que achamos na fórmula de N e calculamos o número N, que deu 6,1 vezes 10 à sétima. Olá, meu nome é Sam Veloso da Cruz de Melo e irei falar um pouco sobre o dimensionamento do pavimento flexível. Primeiramente, de posse dos valores já encontrados anteriormente do número N e do CBR de projeto, iremos determinar agora as espessuras das camadas que compõem o pavimento flexível. Vale salientar que, neste caso, não consideramos uma camada de reforço de subleito. Primeiramente, iremos determinar a espessura mínima do revestimento bituminoso, que seria o R, em função desta tabela, que depende do número N, encontrando assim o valor de 12,5 centímetros. Para a espessura da camada de base, iremos determinar por meio desta inequação, onde os coeficientes de equivalência estrutural, KR e KB, são determinados por meio desta tabela, que seria 2 para revestimento concreto bituminoso e 1 para a base granular. Já o H20 é determinado por meio deste ábaco, que seria em função do número N e do CBR de 20%. Dessa forma, encontramos uma espessura de 3 centímetros. Porém, como nossa base granular, devemos adotar um mínimo de 15 centímetros. Para a espessura da camada de subbase,
iremos determinar por meio desta inequação também, onde o coeficiente KSB, seria da subbase granular, seria de 0,77. Já o HN também seria encontrado por meio deste ábaco, onde, desta vez, o CBR seria de 7%. Encontramos, assim, um valor de 23,4 centímetros e, para efeitos de cálculos e aproximação, adotamos um valor de 25 centímetros para a espessura de subbase. Por fim, temos aqui um esquemático da seção transversal deste pavimento, onde o revestimento betuminoso teria uma espessura de 12,5 centímetros, a base de 15 centímetros, a subbase de 25 centímetros e o subleito aqui mais embaixo. Olá, o meu nome é Fábio Gomes de Oliveira Júnior e estou aqui para apresentar o dimensionamento do pavimento rígido do nosso projeto. Bom, sabe-se que nosso CBR é de 100% calculado anteriormente e foi nos fornecido um fator de segurança de 1,2, o fator de segurança das tensões de 2 e a resistência característica à tração da flexão do concreto de 5 MPa. Bom, através destes valores, vamos aqui a essa tabela, onde fazemos a relação do nosso CBR com o valor que queremos, que seria o KSL. No caso, o nosso CBR de 7% corresponderia a um KSL de 41, e para isso tivemos que adotar uma subbase granular. Para isso foi uma subbase de BGS de 15 centímetros de espessura, onde fizemos a sua relação e achamos o seu KSL SB de 50 MPa por metro, que seria o módulo de reação do sistema subleito subbase. Bom, através do cálculo do valor de tensão admissível do concreto, achamos o valor de 2,5 MPa, e aqui foi fornecido pelo estudo de tráfego as suas cargas máximas em relação aos seus tipos de eixos, multiplicando pelo fator de segurança, achando esses valores aqui. Bom, com esses valores, vamos para os seguintes três ábacos. No caso, vamos utilizar os eixos simples, o tandem duplos e os tandem triplos. Bom, pegamos as suas cargas máximas vezes o fator de segurança, fazemos a relação com seu KSL SB e subimos aqui ortogonalmente para a nossa extensão calculada anteriormente, que seria do valor de tensão admissível do concreto. Para isso, vamos definir os três tipos de espessuras para cada tipo de eixo. No nosso caso, achamos esses seguintes valores, onde adotamos o valor maior para o projeto, que foi de 21 centímetros, onde nossa seção transversal final ficou dessa seguinte maneira, onde podemos ver 21 centímetros de placa de cimento Portland e uma subbase compactada de BGS de 15 centímetros que foi adotada pelo grupo, com um subleito de 7% de CBR calculado anteriormente. Olá, meu nome é Matheus Tendari. Eu irei falar sobre o DMT. Ponderações iniciais. Distância de transporte é o percurso efetivado pelo veículo do local da ocorrência até o ponto do material depositado. O momento de transporte é o produto da distância de transporte pelo volume. E o DMT, o objetivo do nosso trabalho, vai ser a razão entre o somatório do MT sobre o somatório de V. Importante apontar que a nossa subbase é granular para as jazidas 1 e jazidas 3, e a nossa base é estabilizada granularimetricamente para as jazidas 2 e jazidas 3. Embaixo temos os dados do projeto. Para o pavimento flexível, iremos calcular tanto para a base como para a subbase. Então, o objetivo inicial do nosso trabalho foi achar as respectivas áreas de base e áreas de subbase, de uma relação direta entre a vertical e a horizontal, que estariam para 1,5, e suas respectivas espessuras. Para a base, de 15 centímetros, para a subbase, de 25 centímetros, encontrando as respectivas áreas. Posteriormente, verificamos o ponto de equilíbrio entre as duas jazidas, que se encontra nessa área aqui, da relação de que 3.000 mais 800 mais um x vai ser igual a 700 mais um y. Assim, x mais y é igual a 12.000, que é correspondente a essa área. Logo, x é igual a 4.450 metros, y é igual a 7.550 metros. Com a área e os pontos de equilíbrio, é possível calcular o volume compactado e o volume escavado. Assim, o volume requerido para a jazida 1 será a soma do volume 1 mais o volume 2, que vai nos dar um valor para efeito de orçamento de 26.493, que está dentro do disponível para a área. Para efeito de orçamento, considera-se 5% de perdas, chegando neste volume escavado e verificado. Para a J3, a relação se mantém e está dentro do possível. Assim, depois dos valores, é possível calcular o DMT. E o DMT, para esses fatores analisados, é de 3,63 km. Para a base do pavimento flexível, fizemos o mesmo procedimento que o anterior. Porém, ao verificar o volume J3 escavado, notamos que o disponível não é suficiente para atender o requerido. Ou seja, é maior. Assim, tivemos que verificar outro ponto de equilíbrio, e assim achamos x igual a 713 metros e y igual a 7.237 metros. Fazendo novamente todos os cálculos, verificamos que o J3 escavado, que não estava atendendo, agora está atendendo. E assim podemos calcular o DMT, de 4,07 km. Para o pavimento rígido, só temos subbase. A relação
para encontrar a área é a mesma do pavimento flexível, e a relação para achar ponto de equilíbrio, volume compactado e volume escavado também é a mesma. Assim, verificamos que o volume de J1 escavado é 15.859 e o de J3, 16.605. Depois desses valores, é possível calcular o DMT para a área, que é de aproximadamente 3,63 km. Olá, eu sou a Flávia Paraguaçu e, bem, um dos propósitos desse trabalho é comparar o orçamento de duas opções de dimensionamento para verificar qual a melhor alternativa para o caso estudado. Para essa tabela desse orçamento, nós usamos tabela de referência da INUB, de dezembro de 2014, e do SINAP, de março de 2021. E eu vou apresentar agora o orçamento do pavimento flexível. Aqui temos o orçamento e as descrições dos serviços. Tivemos regularização do subleito, execução de subbase estabilizada, granulométrica, execução de primação com asfalto diluído, 130, execução de base de solo de brita 25, concreto bituminoso, usinada quente, tratamento superficial duplo, com 0,025 metros de espessura, fornecimento de cimento asfáltico e o transporte de material com DMT de 6 km. E o total desse orçamento foi 12.848.036,50 centavos. Me chamo Antônio Vinícius Pereira de Andrade. Irei falar um pouco sobre o orçamento do pavimento rígido e farei uma conclusão comparando o preço orçado do pavimento rígido para o pavimento flexível. Já no orçamento do pavimento rígido, podemos considerar os seguintes serviços advindos da tabela base do ENLUP: regulação do subleito, execução do subbase estabilizada granulometricamente, execução de primação com asfalto diluído CM30, visto que é advindo da tabela base do SINAP. Pavimento com crescimento Portland deve ser de 45 MPa, sendo o serviço mais oneroso desse orçamento. Tratamento duplo para os acostamentos do pavimento e o transporte DMT de 6 km, calculado nosso dimensionamento, gerando um valor assim de quase 12 milhões de reais para a execução desse tipo de pavimento. Já no comparativo entre os preços orçados para cada tipo de pavimento, temos o pavimento rígido apresentando um orçamento maior valor, tendo uma diferença entre os dois de quase 44 mil reais.